Certas coisas mexem tanto com os sentimentos dos pais e uma delas são os primeiros dias de adaptação escolar. Na teoria, todo mundo sabe que esse momento vai chegar, mas na prática é diferente. Tem criança que chora, tem criança que se agarra para não entrar na escola e tem pai e mãe que saem da escola tentando parecer tranquilos, mas passam o resto do dia pensando: será que ele ficou bem? A adaptação escolar costuma despertar muitas dúvidas, ansiedade e até culpa nas famílias. E esse processo tende a se repetir, ainda mais quando se trata de volta às aulas. Talvez a parte mais difícil seja entender que esse processo não acontece só com a criança. Os adultos também estão aprendendo a lidar com essa fase. Por isso, hoje, a nossa conversa é sobre retorno tão delicado e tão importante de volta à vida escolar. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui no Mais Papo de Parquinho. Temos uma convidada especial, que é a Denise Luque. Nós vamos conversar sobre a adaptação na vida escolar do nosso filho, do seu filho, né, Denise? Como foi todo esse processo que é tão significativo, não só para as crianças, mas também para as famílias. E às vezes a gente entende que a adaptação ela vai muito além da questão de só acadêmica da escola, mas tem as relações emocionais, as relações sociais, a relação familiar. Eu sou Adriana Reis, sou coordenadora de educação infantil da Escola Santa Marina, também do primeiro ano. E é um prazer hoje estar aqui com Denise Luque, uma mãe de um aluno nosso da educação infantil que veio nos prestigiar, contar um pouquinho da experiência dela para nós. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui. Eu sou Denise Luque, sou ex-aluna da escola. Hoje estou no papel de mãe de aluno da educação infantil, terminando esse ciclo, né, esse ano. É uma alegria estar aqui na escola, eu me sinto em casa. Que bom. Eu falo que andar por esses corredores, a gente acaba acessando as memórias, né, então é muito legal. Hoje vim compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, da adaptação. Então, acho que é importante ter a visão dos pais, da família, né. O trabalho da escola é impecável, mas o impacto disso em cada família é diferente, né. Acho que a minha grande vantagem na adaptação escolar é conhecer a história, porque eu faço parte da história da escola, né? Então eu conheço essa história, essa escola, eu faço parte dela. Estou aqui para ajudar outros pais, outras famílias que estão chegando agora. E aí você trazendo um pouquinho dessa sua trajetória, quer dizer, um pouquinho não, uma trajetória significativa, porque você estudou aqui na escola desde criança. Então, agora você trazendo o seu filho para vivenciar as mesmas coisas que você vivenciou também quando mais nova. Como é que foi esse processo de adaptação? Uma vez que você já estudou aqui, que desafios de repente você encontrou e que facilidades você achou nesse processo de adaptação do seu filho? Eu falo que a vantagem é que eu já estudei aqui do Jardim 1 até o 3º ano do ensino médio, então foi uma longa trajetória, mas quando, né, eu tive meu filho, a gente faz uma escolha pela escola, né? Então, eu tenho a minha história, mas agora a gente vai escrever e ajudar o Lucas a escrever a história dele, né? Então, é diferente, né? Sim. Então, nós fizemos uma nova escolha, né? Eu agradeço sempre aos meus pais que fizeram essa escolha quase 40 anos atrás, Sim. né? Mas eu tive que também vir visitar a escola, saber como eram as instalações, encontrar as pessoas, se bem que eu nunca deixei de ter esse contato com a escola, sempre estive aqui em palestras, eventos, nas atividades com os alunos da escola, eu gosto de participar, eu gosto de estar aqui. E quando a gente tá na figura de pai e mãe, é diferente. É diferente. O que esperar? Com a plena confiança que a gente tem na escola, ponto positivo. Já era algo excelente. Um diferencial, na minha opinião, e que eu acabei compartilhando isso com as outras famílias, era assim, não tem grande rotatividade dos professores aqui. Então, você está nessa escola desde que eu era aluna daqui. Sim, né? sim. Então, você me viu pequena. Você me viu como aluna, Sim. né? Os rostos são conhecidos. Aqui eu posso citar algumas pessoas, né? Cristiane, a Vani, a Elaine, diretora pedagógica. Ter esses rostos familiares e poder passar isso também para as outras famílias. O meu contato aqui se intensificou depois que eu me tornei mãe de aluno. O professor de educação física deu aula para você?
Eu, por muitos anos, inclusive. Isso traz uma confiança e eu acho que de alguma forma, para o pessoal da turma do meu filho, passando também para as famílias essa segurança. Mas a hora que você entra com a criança na escola para fazer a adaptação, sinceramente, eu tinha uma expectativa. Tá. Todo mundo tem uma expectativa. E aí você vai ter que lidar com a realidade. Às vezes você vai enfrentar uma frustração. Eu, por exemplo, não esperava ter choro nenhum, porque eu não fui a criança que deu trabalho. No meu início, a história é essa. Entrei e não falei nem tchau. Não foi assim que aconteceu. A gente precisou sim trabalhar com a adaptação escolar, que foi tranquila, porque também teve muito trabalho em casa. Essa parceria escola e família é fundamental. Eu acho que é o que faz a história dar certo. A confiança. Como é que a gente constrói isso? Primeiro, você vem visitar, você conversa. Tem reuniões, você conhece todo o corpo ali, né? Principalmente as pessoas que estão no comando. Quem que tá ali na educação infantil? Quem são as figuras que estão ali? Esse acolhimento, primeiro para os pais. A educação infantil, ela é muito voltada para os pais, né? Eu pensava assim, no mínimo maternal, eu pensava, as crianças estão tranquilas. Mas os pais dão trabalho. Acho que isso é normal, né, Denise? Porque você trouxe um assunto, assim, uma pauta muito importante, significativa. Toda a sua trajetória escolar foi aqui, né, na Escola Santa Marina. Como você mesmo disse, tem uma expectativa. Porque, gente, eu conheço todo mundo, eu tô super segura, eu sou super tranquila. Não tem nada que poderia impedir o meu filho de também não se sentir assim. Mas, como você falou, agora eu tô numa posição de mãe. As coisas são diferentes, nós somos pessoas diferentes, né? Cada criança vai lidar à sua maneira com esse processo. Você tem uma história que você está aqui nos contando um pouquinho, eu pude ter o privilégio de vivenciar quando você é mais nova, né, estudante aqui na escola, mas são realidades muito particulares que as famílias têm. E como você, nesse sentido, assim, você já falou um pouquinho da questão do acolhimento que é fundamental. Vocês tinham uma expectativa de falar, eu acho que ele vai entrar sem chorar, e isso não aconteceu, porque tem famílias que realmente, às vezes, choram porque as crianças entraram sem chorar. Tem mãe que também precisa desse acolhimento e falar, nossa, ele nem lembrou de mim, né? Ele deu tchau, nem chorou. Quer dizer, será que eu não sou importante? Vem uma sensação de culpa. Os pais têm essa coisa, será que eu estou fazendo uma escolha certa? Será que meu filho está pronto para ir para a escola? Ele está chorando, será que aconteceu alguma coisa de errado? Em algum momento passou isso pela sua cabeça, que você tinha feito uma escolha correta? Ou que talvez fosse o momento certo dele vir para a escola? Em algum momento passou isso na sua cabeça? Nunca duvidei que fosse o momento certo. No momento em que a escola permitiu o ingresso do meu filho, eu quis colocá-lo. Muita gente fala, mas não precisa ir para a escola nessa idade. Para que vai para a escola? Eu tenho uma rede de apoio. Então, na verdade, não precisava da escola como rede de apoio. Né? Mas eu quis entrar, Denise, Sim. Eu quis estudar aos 3 anos. O meu irmão foi matriculado primeiro. Ele veio pro pré com 5 anos para fazer 6 e eu queria vir também. Por que eu vou ficar em casa? Meu irmão tá na escola, aquela escola tão legal. Tendo essa vivência desde cedo, eu tenho amigos que são meus amigos há 37 anos, que estudaram comigo no Jardim 1. Sim. Nós temos contato até hoje. Que legal. Então, a educação infantil, ela tem um objetivo. Ela tem um propósito, uma missão. Vamos cumprir essa missão. Então, vamos colocá-lo no mini maternal, ingressá-lo nessa escola, onde ele vai ter oportunidade de cursar até o final do ensino médio. Construir a história dele, né? Eu tenho a minha, e sou muito grata e feliz com a minha história, mas ele vai construir a história dele agora. Então, apesar do choro, da necessidade de adaptação, de todas as manobras que a gente precisou fazer, eu sabia que era o lugar que ele precisava estar. Teria o acolhimento necessário. Mesmo com a confiança, sempre eu tive confiança. E muitas vezes ele ficou chorando aqui. Como era a dinâmica, eu deixava e eu ia trabalhar. Eu tinha horário para ir embora. No início, ali na adaptação escolar, a gente vê a escola acolhe muito, inclusive alguns familiares, os pais, normalmente mãe, né? Sim. Fica na escola o período todo, num lugar reservado. Porque, imagina, por que a mãe do fulano está aqui, né? Cadê minha mãe? Então, não, a escola está preparada para isso. Quantos anos tem escola? Para nós é a primeira vez. Para vocês é o dia a dia, mas a importância dada para nossa primeira vez. Esse é um grande diferencial e assim a gente se sente acolhida. Todos os anos, Adriana, você passa pela mesma situação com a família que está chegando. Eu recebia, todos os dias que eu deixava aqui,
um recadinho, o WhatsApp, olha, está bem. Uma foto. A criança não vai ficar sofrendo aqui. Essa era uma garantia, uma certeza que eu tinha. Quando a mãe tá aqui, e eu vivi isso, é um agarra-agarra, segura a mãe, não quer que vá embora. Quando você toma essa iniciativa, fala, não, eu vou embora, sem a criança sofrer. Cada mãe, pai, as famílias têm seu limite. A criança fica bem. A criança fica muito bem. Porque o lugar da escola é da criança. Meu filho dizia isso pra mim. Quando ele tinha essa resistência, eu falava, então faz o seguinte, vai trabalhar no meu lugar, eu fico aqui. Eu adoro a escola. Aí ele ria, mesmo na adaptação, e falava, não. A escola é minha, eu que estudo aqui agora. E tudo isso, toda essa conversa, em casa, no retorno para casa, vindo para a escola, durante o almoço, o jantar, o café da manhã, as conversas construíram essa confiança, que foi o que a gente viveu. Você fala constantemente desse acolhimento que a família precisa ter, porque é a primeira vez da criança, mas também a primeira vez da família. Você já esteve como aluna, mas agora você está num papel como mãe. A situação muda. Mas como é que vai ser esse acolhimento também para o meu filho? Como ele vai se sentir pertencente? Quando a gente fala da adaptação, a gente tem que falar da adaptação num processo que vai sendo construído aos poucos, num vínculo que a gente faz também com a família, para entender as expectativas que essa família tem, a necessidade que tem, entender a criança na sua totalidade, fazer isso com muito carinho, com calma, tranquilidade, transparência. Às vezes a gente tem que fazer um período adaptado, às vezes a mãe tem que entrar, porque não tem como a gente falar assim, a adaptação vai até tal período, porque cada criança vai receber de uma maneira diferente esse período, e assim a família também. A escola está num processo constante de evolução, e o professor, ele também tem um papel significativo de fazer essa criação de vínculo com a criança, entender a necessidade, a escola num contexto social. E a gente tem as figuras muito fortes, né, de orientação e coordenação. Como se faz essa comunicação escola-família? Tem um aplicativo, a gente se comunica através dele. Você falou uma coisa que às vezes as famílias ficam enciumadas, as mães, como assim ele foi? Como assim? Tá meio apaixonado pela professora, parece? É lindo. Quanto mais pessoas amarem os nossos filhos, melhor. E existe esse amor da professora pelos nossos filhos. Todo ano que começa, pelo menos até agora foi assim, a gente recebe uma folha para escrever sobre a criança. Então toda informação que a gente puder passar é valioso. Então no mini a gente fez isso, no maternal também, Jardim 1, Jardim 2. Eu lembro que a professora do maternal falou, Denise, você descreveu assim, antes de começar as aulas, a gente já envia esse material e a professora vai lendo ali e aquilo vai fazendo sentido. Passei muita informação. Falei tudo que eu enxergava, o que precisava trabalhar, aquilo que eu achava que podia não ser muito bem compreendido. Escrevi tudo. E aí a professora falou, Denise, acho que esse relato assim nunca foi tão perfeito. Porque você falou e o que você falou já aconteceu aqui. Falar, ser justa, honesta, escreva, fale sobre o seu filho. A professora vai saber, mesmo que você não escrever. Então escreva. E aí a professora acaba tendo mais substância ainda, né? Pra cuidar do nosso filho. E essa parceria. Então, aconteceu alguma coisa? Me fala que eu vou trabalhar isso em casa. Sim. A gente tá junto nessa. Meu papel mais importante na vida é ser mãe. Eu escolhi ser mãe, eu escolhi o momento em que eu queria ser mãe. Eu fiz escolhas por conta da maternidade e escolhas, inclusive, de carreira. Eu tô presente, eu quero fazer. Então, vamos. Então, eu me sinto assim mesmo, de mão dada com a escola, caminhando para o crescimento, para que meu filho possa escrever a história dele aqui com tranquilidade, com a saúde mental, que também é um ponto que a escola muito trabalha importante. muito, que é um grande diferencial da escola, que consegue agregar toda essa parte pedagógica, de conteúdo, com o trabalho da educação socioafetiva, da inteligência emocional, que isso é fundamental. Porque a adaptação está muito relacionada à questão emocional. Exatamente. Né? O acolhimento emocional da criança, assim como da família. Mas e depois? Porque assim, flui muito bem o primeiro semestre e nós temos as férias. A quebra da rotina. Como é depois o retornar às férias? Como é esse processo de adaptação, Denise? Na minha experiência, precisa de adaptação novamente, Tá. né? E o que eu observei ali das famílias é que muitas crianças já se davam como adaptadas, entravam, já lembravam e seguiam o ritmo, mas meu caso não era o único, que a gente precisava trabalhar novamente. A escola estar aberta para fazer de novo é fundamental. O que você precisa? O que a criança precisa?
Quantas vezes eu entreguei o Lucas para você? Sim. Ele só queria se fosse a Adriana. Depois ele ficava, ia fazer as atividades dele, mas estar aberto a esse momento, também depois das férias, né? Poxa, agosto, tem que fazer de novo, vai! Mas a criança tem 3, 4, 5 anos, né? Sim, são pequenos. Exatamente. Precisam desse acolhimento. Né? Quando a gente percebe que esse processo vai fazendo parte do amadurecimento da criança, né? Ela vai ficando mais madura, vai elaborando melhor essas questões. E tem momentos em que, mesmo confiando na escola, mesmo sabendo que ia dar tudo certo, que sempre dá tudo certo, você fala, meu Deus, quando é que vai acabar a adaptação? Parece que não vai acabar nunca, mas eu tenho uma boa notícia. Acaba. Tudo passa. De um dia para o outro. Como o entardecer para o anoitecer, né? Você não sabe em que momento isso se deu. De repente, 1, 2, 3 dias e você não tem mais a situação ali do choro, da resistência. E aí, outras coisas vão acontecendo, né? Então, existem os combinados dentro da sala de aula. Às vezes a criança não demonstra essa resistência para entrar ou o choro, mas aí ela não cumpre combinado dentro da sala. Quando a gente fala dessa parte socioemocional, a gente pensa que eu tive isso lá atrás também. Então, a escola só foi se aprimorando. E o fato de, às vezes, ele chorar em agosto, por exemplo, no retorno, não significa que tenha algo de errado que aconteceu. É um processo, uma rotina que modificou, né? Quer dizer, você ficar um mês em casa, eu tô com a minha mãe, meus pais à disposição, né? E passear. Quem que não gosta de fazer isso? E nós temos isso, Denise, e você é prova viva disso, que a escola tem muito esse cuidado e esse olhar à necessidade da criança. Se precisar fazer um novo processo de adaptação, nós vamos fazer. Se a família precisa, nós também vamos fazer. Porque a gente fala das emoções, de relações que vão sendo construídas, né? É um vínculo de um mês significativo que muda-se na rotina da criança e que precisa ser retomado. Então isso tem que ser feito com carinho, com paciência, e você sempre foi muito parceira e sempre confiou muito na escola, então só tenho a expressar a nossa gratidão por o seu papel assim tão efetivo, tão carinhoso de parceria que você sempre teve com a escola. Que sugestões você poderia dar a esses pais que iniciarão com os filhos, que também estão passando por esse processo? Que recado você poderia dar para eles, por favor? Que eles estão num ambiente seguro, que a escola é segura para as crianças e para as famílias, né? E a escola está aberta a essa conversa. É muito fácil marcar para conversar com vocês, poder ter essa conversa, expressar as angústias, né? Às vezes é uma angústia da família, Sim. Não é da criança, é só da família, a criança tá ótima, mas se a família precisar, também existe essa conversa aqui. E existem várias estratégias, né? Algumas delas são até compartilhadas no início de ano pela escola, muitas vezes pela professora, que são gostosas até, né? A fazer um coraçãozinho na mão, na nossa mão, na mão da criança, deixar um bilhetinho na hora do recreio. A rotina é importante vocês saberem também, né? Isso, a gente sabe a rotina, então eu falo quais são as atividades do dia sempre. Hoje eu sou perguntada, né? A gente pergunta, mas lá atrás eu simplesmente falava, olha que legal. E essa empolgação da família também. Se empolgue com o início escolar do seu filho. A jornada escolar é longa. É importante que ela seja gostosa. Eu sempre falo, a professora é minha amiga. Pode ir, vai tranquila com a minha amiga. Brinque, hoje vai ter parquinho, eu falo parcão. Hoje tem minicidade, hoje tem brinquedão. Se um dia tá mais difícil, assim, né, do convencimento pra ir pra escola, eu falo, hoje, olha, só tem brincadeira praticamente. As atividades, elas são muito lúdicas, então é uma grande brincadeira, se aprende brincando, né, na educação infantil. Então, se empolgue com a educação infantil, se empolgue com o ingresso escolar do seu filho. Ah, mas meu filho tá entrando agora na educação infantil, você tá assistindo esse vídeo, se empolga com o ano que ele vai começar aqui. A escola tem uma estrutura enorme, um acolhimento incrível, ele vai fazer amigos aqui pra vida toda. A escola faz aulas abertas, tem os eventos, né? Esteja aqui, participe. Eu fiz parte como aluna, mas eu continuo fazendo parte como mãe de aluno agora. E todo mundo pode fazer parte, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Participar, isso é importante. Eu agradeço muito. Denise, foi maravilhoso falar com você. Eu que agradeço. Eu agradeço por esse momento, por essa oportunidade de você ter vindo à escola, falar um pouquinho da sua experiência como mãe dessa vez, a mãe do Lucas, que é um encantador, a gente fica
muito grato de poder acompanhar cada progresso que ele teve e está tendo e que vai ter durante todo o ano. Então, é imensamente grata que eu estendo também os agradecimentos aqui da nossa escola por esse momento, por essa oportunidade de você compartilhar conosco. E eu tô ciente que você também tem um podcast, né? Fala um pouquinho para nós, seu podcast. Bom, primeiro agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui. Eu adoro estar na escola, me convidem sempre que virei. Eu sou jornalista por formação, apresentadora, comunicadora por vocação e eu tenho um podcast. Eu chamo Diálogo 360, nas redes sociais, tudo com o meu nome, @Denise Luque, no YouTube também o canal é Denise Luque. Acho que o meu chamado, meu grande propósito de vida mesmo é ajudar as pessoas através da comunicação. Ou de repente, com o meu relato, humildemente com o meu relato, ouvindo histórias de outras pessoas e fazer com que essas histórias criem conexões, gerem transformação. Lá com as minhas entrevistas, né, que a gente fala bastante sobre saúde também, sobre outros temas, eu digo que através daquelas informações, de tudo que é passado lá, nós nos tornamos agentes transformadores e multiplicadores. É assim que eu gosto de dizer. A gente nunca fica igual depois de uma entrevista, de um bate-papo, né? A gente sempre é diferente. Então, que a gente possa se inspirar em todas as conversas, né? E sempre pegar o que é de bom daquilo que faça sentido para nós e carregar na nossa bagagem da vida. Muito obrigada, Denise. Foi ótima essa conversa. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do Papo de Parquinho. O Papo de Parquinho também está no Spotify, para que você possa nos acompanhar de onde você estiver. E se quiser sugerir temas para os próximos episódios, deixe nos comentários. A educação começa na conversa. E por aqui, a gente segue conversando. Até a próxima!